Oi crianças, tudo bem com vocês? Aqui é a Tia Rô de novo para a gente continuar caminhando na grande descoberta. Se vocês ainda não assistiram os outros vídeos, vai lá no canal do nosso YouTube e assistam, porque nós estamos vendo uma série de lições, tá? E vamos dando continuidade, tá bom? Fica aqui um super beijo de toda a equipe do Ministério Infantil para cada um de vocês, tá bom? Então nós estamos vendo que Deus fala a nós. Olha, Deus fala a mim e hoje nós vamos ver que Deus fala a mim por meio de sua palavra. Então vamos lá, vamos aprender mais um pouquinho da palavra de Deus e ver como Deus fala conosco através da sua palavra? Então fique bem ligadinho, tá? Agora nós vamos fazer uma oração, depois a gente continua, tá bom? Então vamos abaixar a cabeça, fechar os olhos e agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse dia, muito obrigado por o Senhor falar conosco, um Deus tão poderoso e que fala com a gente. Precisamos te ouvir e te obedecer a cada dia. Nos ensina mais da tua palavra para transformar as nossas vidas. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém, crianças? Vocês estão vendo o louvor dos livros da Bíblia? Lembra que a Tia Rô aqui na salinha via com vocês os livros da Bíblia, a nossa Bíblia, vocês lembram dela, grandona? Então hoje o versículo bíblico está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, e o versículo 16. Então a tia vai mostrar aqui para vocês que está lá no Novo Testamento e eu vou mostrar para vocês com a musiquinha, vocês se lembram? Olha, vai acompanhando, ó. Ó, Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo. Então a tia Rô não falou que fica lá em 2 Timóteo? Paulo escreveu 2 cartas a Timóteo. E o versículo bíblico da história de hoje está lá em 2 Timóteo, tá bom? Aí vocês vão ver depois então na Bíblia de vocês em casa. A tia Rô trouxe para vocês o versículo ilustrado que fica mais fácil para vocês verem daí, tá bom? Então, olha, como a tia falou, está em 2 Timóteo, capítulo 3 e o versículo 16. Então, lembra que a tia já explicou que o capítulo é o número maior que vem lá na Bíblia e o versículo são os menores. Então, vocês vão lá nesse endereço para encontrar o nosso versículo bíblico de hoje, tá bom? Então vamos lá, ó. O que nos diz em 2 Timóteo, capítulo 3, o versículo 16? Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então vamos lá, ó. Toda a Escritura. Escritura é um nome que se dá também para a palavra de Deus, para a Bíblia, tá bom? Ela é inspirada por Deus. Deus usou homens para escrever a Bíblia, mas o Espírito Santo que inspirou na escrita. Então tudo que Deus gostaria que a gente conhecesse sobre ele, as instruções, tudo ele colocou na palavra dele. Amém? Ela é útil para o ensino. Então através da Bíblia nós aprendemos mais sobre Jesus, como conhecê-lo, como amá-lo e continuar nos seus caminhos. Para a repreensão. Quando a gente vê a Bíblia, a gente vê e aprende sobre o que é o pecado, sobre quando pecamos. E para a correção. E aí a gente vai até Deus e fala sobre os nossos pecados, nos arrependemos, pedimos perdão a Ele e Ele nos perdoa. E para a instrução na justiça. O Espírito Santo de Deus sempre nos ajuda a aprendermos mais da palavra e caminhar nos ensinos do Senhor. Amém? Então não se esqueçam, ó, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Amém, crianças? Então tá bom. Então vamos caminhando aqui. A tia trouxe hoje uma história bíblica para vocês. E essa história se passa com o povo de Deus.
o povo escolhido por Deus. E aqui tem um mapa que a tia quer mostrar para vocês o seguinte. O povo de Deus se dividiu em Judá e Israel. E lá em Judá tinham reis que acabaram se esquecendo da palavra de Deus. Mesmo eles sendo o povo escolhido por Deus, eles acabaram abandonando a palavra de Deus. E o pecado foi separando cada vez mais, e separando de Deus. E aí eles abandonaram a palavra, não se preocuparam mais com o que Deus queria para eles, o que Deus tinha para eles, e acabaram pecando. E esses reis, por muitos anos, reinaram de forma que desagradou o coração de Deus. Esqueceram até do templo, da casa de Deus, onde que era o lugar que Deus tinha instituído para eles aprenderem mais da palavra de Deus e caminhar na vontade de Deus. Até os sacerdotes, eles também se esqueceram. Tanto que abandonaram o templo e o pecado começou a tomar conta tanto dos reis como de todo o povo. E isso trouxe muita tristeza para o coração de Deus. Porque quando nós pecamos, nós nos afastamos de Deus, já falei. Quando a gente começa a fazer a nossa vontade e não faz a vontade do nosso Deus, isso é pecado. E aí, devido ao pecado de toda a humanidade, nós sabemos que Deus, por muito amor a nós, teve o plano. Lembra que a tia falou? O plano que era Jesus vir, morrer na cruz, para limpar toda a humanidade do pecado, e todo aquele que acredita que o sangue dele vem para nos purificar, perdoar dos pecados, pode ter a vida eterna. Mas a tia também falou para vocês que Jesus não ficou morto numa cruz. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Isso quem diz é a palavra de Deus, é a Bíblia. Ele ressuscitou ao terceiro dia e está vivo nos céus e no coração de todo aquele que crê nele. Então, o rei Josias, ele começou a reinar com 8 anos, porque o seu pai, o rei Amon, era muito mau. E ele fez tudo aquilo que entristeceu o coração de Deus. O rei Amon morreu e o rei Josias começou a reinar, então, com 8 anos de idade. Imagine vocês, crianças, quem tem aí 8 anos de idade, ser presidente da república ou ser um rei com 8 anos de idade, que responsabilidade, né? Deve ser difícil, né? Mas eu acho que o rei Josias começou a caminhar e caminhar na palavra de Deus. Tanto que quando ele se tornou jovem, ele pediu para reconstruir o templo. E na reconstrução do templo, imagine, os líderes religiosos acharam um tesouro. O que é esse tesouro? Olha a grande descoberta. Eles acharam a palavra de Deus. Eles acharam a lei de Deus. Estava lá, escondida, abandonada. E aí, quando o Ilquias encontrou, ele rapidamente pegou a palavra de Deus e levou até o rei Josias. E começou a ler a palavra de Deus para o rei Josias. E o rei Josias, então, leu a palavra de Deus e pôde perceber que ele estava vivendo de modo errado. E ele se entristeceu muito, ele ficou muito triste. E naquela época, quando as pessoas, para mostrar que elas estavam muito entristecidas, elas rasgavam a roupa em sinal de arrependimento, de tristeza. E foi o que rei Josias fez. E ele pôde ver, então, através da palavra de Deus, como que ele poderia viver melhor e como o seu povo deveria viver, porque não estavam vivendo de acordo com a palavra de Deus, estavam entristecendo a Deus. E pôde ter, então, através da palavra de Deus, uma mudança na vida de todos eles. E o que o rei Josias fez, então? O rei Josias mandou uma ordem e reuniu toda a população, mas todos vieram até a casa de Deus. E o rei Josias leu em voz alta para todos puderem ouvir, dos mais novos aos mais velhos. Todos puderam ouvir a palavra de Deus. E aqui eram 5 livros, os primeiros 5 livros da nossa Bíblia, porque a lei, a palavra de Deus, a lei, eram só esses 5 livros da Bíblia. E aí todo o povo pôde conhecer, então, pela primeira vez, a palavra, a verdade, tudo aquilo que Deus queria que eles conhecessem a Ele e amassem a Ele e voltassem e perdoassem, se arrependessem dos seus pecados para haver o perdão e Deus então abençoar a nação. E foi o que eles fizeram. A partir desse momento, então, que eles aprenderam a palavra de Deus, eles puderam ter uma transformação na sua vida. Puderam mudar, então, aquilo que eles estavam fazendo que estava desagradando o nosso Deus.
E eles tomaram uma decisão então, que eles iam, a partir daquele momento, servir só o Deus único e verdadeiro. E abandonar os ídolos, eles iam abandonar tudo aquilo que eles estavam adorando da natureza e adorar somente o Criador, somente o Deus único e verdadeiro. E aqui eles estão então queimando os ídolos, as estátuas feitas por mãos de homens, tudo aquilo que estava desagradando a Deus. Então, em sinal de que eles realmente, a partir dali, iam ter uma transformação em sua vida, eles fizeram dessa forma. Então, a partir desse momento, com a leitura da palavra de Deus, o rei ia mostrando para todo o povo a palavra de Deus, então houve uma grande transformação ali naquele reino, para a honra e glória do Senhor. Amém, crianças? Então vocês viram o poder que a palavra de Deus tem na nossa vida? Da gente olhar o que a gente está fazendo e buscar agradar a Deus, conhecê-lo mais, amá-lo mais. Então, por meio de sua palavra, Deus também fala conosco. Amém? Então, olha, não se esqueçam disso, viu? E eu vou ficar aguardando vocês no próximo vídeo, tá bom? Beijinho e até mais. Tchau, tchau.